Irmãos, abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias, capítulo 35, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos aprender com um povo chamado de Recabita. Jeremias, capítulo 35, versículo 1. E eu quero tratar com você sobre o tema obediência para sempre. Jeremias, capítulo 35, versículo 1. Se você achou, diga assim, glória a Deus. Sempre falo, se você de repente está lá de alguém, abriu a Bíblia estalou, ela não tem sido aberta com frequência, bota a mão na cabeça do irmão e diz assim, misericórdia, irmão. Jeremias 35, versículo 1. Se de repente você não achou, você pode olhar aqui para frente, vai ser projetado. Assim diz a palavra. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à casa dos Recabitas, convide-os para vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias. Só um parênteses aí, filho de Jeremias não é o Jeremias profeta, é outro Jeremias, tá? Filho de Abazinias, com os irmãos dele, e com todos os filhos dele, e com toda a casa dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, ao recinto dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. O recinto ficava ao lado do recinto dos líderes e debaixo do recinto de Maaseias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos dos membros da casa dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, aí a tradução King James vai trazer assim, nosso pai, nos deu esta ordem, nem vocês, nem os seus descendentes jamais beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo, na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos e as nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos, venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos arameus. Assim permanecemos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras, declara o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles obedecem à ordem do seu antepassado. Eu tenho falado a vocês, vez após vez, contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês, vez após vez, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça, da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à casa dos Recabitas, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vocês têm obedecido aquilo que seu antepassado Jonadab ordenou. Têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Aleluia. Vamos ler até aí. É uma palavra extraordinária, né? A gente está falando de um povo, o povo recabita, né? Quando a gente viu o filho de Jonadab, filho de Recabe. É incrível porque essa tradução que eu falei para vocês, a King James, né? Quem tem essa Bíblia pode observar isso. Ela é a tradução do mais próximo do que a Bíblia diz, né? As traduções da Bíblia, ela vem de forma reiterada sofrendo determinadas atualizações, como atualizações para corrigir um texto que de repente não foi traduzido de uma forma mais adequada, para trazer dentro do contexto atual, como por exemplo tem aquela linguagem de hoje, a nova versão transformadora, ou seja, ela tenta trazer uma linguagem menos robuscada para facilitar o entendimento, seria mais ou menos isso. Mas por conta disso, muitas vezes acaba acontecendo o que a gente se depara hoje. Por exemplo, o texto lá, quando ele fala sobre os descendentes de Jonadab, ele traz como se fosse uma filiação de paternidade, né? Levando em consideração literalmente a descendência. Você entendeu? E o que eu quero falar com você hoje é sobre um tema que para nós como igreja de Cristo é fundamental no relacionamento com Deus. E esse tema é a obediência para sempre. E o primeiro ponto dessa palavra é o contraste da obediência ao homem e ao Deus divino. Note que houve essa decisão, essa ordem da parte de Jonadab, para que os descendentes não bebessem vinho, ela é puxada para Deus para utilizar como exemplo para o povo de Judá. Só que quando a gente observa, e a Bíblia deixa muito claro em relação a isso, ela não é uma ordem instituída por Deus, é uma ordem instituída por homens. E qualquer semelhança não é mera coincidência com aquilo que a gente vive nos dias de hoje. Nós acabamos vivendo, né, uma série, ao longo da nossa vida, uma série de orientações, uma série de ordens que elas são destinadas por homens. E nós temos uma tendência meio que inata de cumprir essas ordens. Posso dar exemplo para isso? Nós estamos em 2025, 2026 terão eleições. Nós vamos eleger presidentes, senadores, deputados, não é isso? Ou estou errado? Isso. E governador, né? Isso. Os senadores trabalham na parte legislativa que constitui as leis, correto? Então, há uma ordem natural que esses homens que serão eleitos, eles participarão da elaboração de novas leis. Novas leis que nós temos que seguir. Eu vou repetir para você porque você não entendeu. Novas leis que nós temos que seguir. Tá certo isso? Tá certo isso? Não tá certo isso? Tá certo? Claro que tá certo. O homem de Deus, ele obedece às leis, meu irmão. Toda autoridade é constituída por Deus, é o que a Bíblia diz. Você entende isso? Só que é incrível porque nós temos uma tendência, muitas vezes de uma forma errada, de obedecer às leis por qual motivo? Porque gera consequência. E via de regra, a desobediência às leis leva uma consequência negativa. Eu não vou pagar um tributo. Quando a Receita me encontrar, eu vou pagar um tributo mais caro e com multa. Então, por isso, eu vou pagar o tributo. Mas essa não é a real intenção que tem que ter em nossos corações. Nós temos que cumprir a lei porque é lei. Então, quando a gente olha para esse exemplo da obediência ao homem, a obediência ao divino, quando você se depara com a palavra de Deus, você vai conseguir observar que por meio de um constrangimento, você é levado a obedecer aquilo que a Bíblia diz. Porque qual de nós, de repente, a gente se separa com alguém que traz uma ordem e diz assim para você: meu irmão, você tem que fazer isso. Eu vou dar um exemplo, vou voltar um pouquinho atrás. Entre leis do homem e leis divinas, existe um negócio bem no meio chamado religião. Me acompanha aí. Se quem não me acompanhar, levanta o braço que eu repito. Entre a lei divina e a lei do homem, existe um negócio no meio chamado religião. E tem uma série de orientações, que muitas vezes essas orientações não são de Deus, são do homem. E milhares e milhões de pessoas acabam obedecendo às leis dos homens sem obedecer aquilo que Deus quer fazer. Posso dar um exemplo? Até um tempo atrás, as mulheres em muitos lugares eram impedidas de utilizar calças jeans dentro de igreja, vou dizer assim.
Você entendeu isso? Existem lugares que mulheres são impedidas de passar uma giletezinha embaixo da axila, que eu vou falar assim, entendeu? Tem lugares que, mas eu faço depilação, não sei o quê. Não, você entendeu, não pode se depilar, pronto. Tem lugares que mulheres não podem pintar o cabelo. Aí, tentam fundamentar isso na palavra de Deus. E incrível, pode parecer incrível isso, mas as pessoas acabam se submetendo a leis humanas e deixando um pouco de lado aquilo que Deus estabelece num relacionamento daquilo que você realmente deve obedecer. Você está acompanhando isso? Então, o primeiro ponto que nós conseguimos observar é que aqueles recabitas, eles acabaram obedecendo uma lei que não foi, uma ordem que não foi dada por Deus. Uma lei que foi dada pelo pai deles. Amém? Aqueles homens acabaram obedecendo uma ordem que não foi dada por Deus, foi dada pelo pai deles. Só que eles foram abençoados por conta disso? Sim ou não? Sim. Aí pra gente fica uma baita lição de exemplo. Observe ao seu redor as pessoas que têm obedecido determinadas ordens, principalmente na criação de filhos. Os filhos obedientes. Você que tem filho pequeno, olha ao seu redor para as pessoas que têm filhos pequenos que são obedientes e colhem. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Observe porque há uma bênção debaixo da obediência da paternidade. E se você tiver essa sabedoria, eu tenho certeza absoluta que você vai experimentar de algo diferente com Deus. E entre a obediência de homem e a obediência divina, Deus levanta um povo chamado os recabistas. Por qual motivo? Para apresentar como modelo, para que o povo de Judá fizesse as suas reflexões. Então Deus pega os recabitas e fala assim, olha, a ordem não é minha, a ordem é do pai deles. Mas eles foram obedientes, não somente por um tempo, eles foram obedientes durante gerações. Eles foram obedientes durante gerações. Então Deus levanta esse povo e fala, olha, Judá, esse aqui é o modelo de obediência. Ou seja, a obediência ao pai deles, eles cumprem. Vocês não obedecem a mim, que sou Deus divino. Então hoje, uma reflexão muito franca, será que existem alguns modelos de obediência que Deus tem colocado diante de você? Porque quando eu falo sobre modelo de obediência, existem áreas na vida de cada um de nós que nós acabamos desobedecendo de uma forma franca, porque nós não conseguimos. Aí você desobedece de uma forma franca. Aí de repente você começa a ter um relacionamento com alguém. Você conhece alguém, a pessoa começa a conversar com você. E na conversa, mesmo ela não querendo te ensinar nada, você consegue observar que tem algo nela que te constrange. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Entendeu? E quando aquilo te constrange, você tem que ter uma reflexão franca de repente saber se não é Deus que está colocando o modelo diante de você daquilo que você deve saber fazer. Vou dar um exemplo. Aqui eu já testemunhei uma vez sobre um homem do barco da Bíblia. Não sei se vocês lembram aqui. Faz muito tempo. Lembra? Pois é. E o homem era antes da abertura da unidade. Eu estava trabalhando em Laranjal do Jari. E quando deu mais 8h30, 9h da manhã, lá está um homem na porta mesmo. E olhava para o relógio, olhava para o lado e para o outro. Eu falei, meu irmão, é teu cliente. Perguntei para o gerente, a pessoa física. Ele falou, não, não é não. Eu falei, meu irmão, um cara desse, uma hora dessa, irmão, o que esse cara quer? Né? Ele lá, e não tava chamando ninguém, não estava me incomodando, mas estava lá do vidro lá. Eu olhava, né? Falei, meu irmão, vou lá ver o que esse cara quer. Eu vou logo despachar, meu irmão, sobe 10 horas. Já fui com o discurso na ponta da língua. Ó, sobe 10 horas, filho. Não tem... E só ele lá, nem ninguém. Eu falei, não, vou lá, vou logo despachar, deixa comigo. E fui lá, quando eu abri a porta. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Eu me perdoe estar aqui essa horária. Eu só tive uma certa preocupação para poder fazer os meus agendamentos. Mas se o senhor me der 30 segundos da sua atenção, não quero tomar seu tempo mais do que isso. Extremamente educado, oh meu Deus. E eu pronto, né? Eu falei, meu Deus. Eu falei, opa, não, tudo bem, né? A gente muda, né? Que a gente vai pronto para afrontar. Eu falei, não, meu irmão, que isso? Eu tô à disposição, tô aqui, trabalho aqui para isso, né? E o homem foi e falou que era do barco da Bíblia, que tinha um valor, que ele estava viajando aí do barco, que ele queria depositar, se poderia e tal. Eu fiquei muito constrangido. Depois, quem quiser, eu acho que ainda tem um áudio, eu posso mostrar o áudio como o homem fala. E ele foi e falou, né? Falei, não, sem problema, que horas você quer vir, meu irmão? Pode vir que eu vou te atender, eu te levo direto do caixa para você fazer o depósito, né? Aí ele falou, não,
Que Deus te abençoe, então posso orar contigo? Pode, meu irmão, vamos. Deus abençoe esse homem, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu entrei constrangido, né? Eu falei, meu Deus, cara, beleza. Quando foi umas 10 da manhã, ele me mandou o áudio. Que eu dei o telefone para ele e mandou. O áudio começava assim: me perdoe novamente. Eu estou só mandando para o senhor porque eu gostaria de saber a possibilidade de ir mais pelo período da tarde, porque nós tivemos um problema aqui, vamos entrar no período de oração. E educado. Aí o que é que eu fiz? Eu fui responder para o homem. Como você acha que eu respondi? Opa, meu irmão, a paz. Deus seja louvado, meu irmão. Que bênção que você procurou esta agência, né? Muito usada por Deus para poder fazer. Você entendeu? Então, irmãos, via de regra, nós encontramos pessoas que nos constrangem, sem querer nos ensinar. Você entendeu? Esse pode ser modelos que Deus está colocando diante de você, porque Ele já tem falado e você não tem observado. Você entende isso? Eu confesso, irmãos, eu já perdi muita paciência. Eu trabalho em banco, sabe? E tem uns abençoados que são uma bênção, sabe? Pô, meu, aí você fica, né? E conversa. Só que Deus já tinha falado comigo acerca de... Somos todos irmãos, você tem que ser educado com todo mundo, você tem que ter paciência. Entendeu? E a gente escuta sempre 100% daquilo que Deus fala e cumpre e transforma a nossa vida, e louvado seja Deus por isso. É assim que funciona. Se for assim você, meu irmão, eu vou olhar para você, porque daqui pro final do culto você vai ser arrebatado, entendeu? Você entende isso? Mas a partir do momento do constrangimento, Deus é misericordioso. A gente vai ver no final as sementes que nós plantamos da obediência e como nós colhemos. E nós vamos ver ao final a semente que nós plantamos da desobediência e como nós as colhemos também. Então, numa situação dessa, da feita com que o homem lá me constrangiu, eu falei, meu Deus, e falo aqui com constrangimento no coração, mas falo a todos os senhores e senhoras, por um motivo, para que sirva como exemplo para a sua vida. Porque você pode, acerca desses relacionamentos, estar sendo constrangido, situação após situação. Você está vendo o que está acontecendo, você já viu na palavra que não bate com o que você está vivendo. Você está vendo no relacionamento com as pessoas que pessoas têm te constrangido, mesmo sem querer te ensinar, e você continua não fazendo. Aí, se você está nessa situação, hoje é o dia de você se arrepender aqui nesse lugar. Porque senão nós vamos ler lá no final, você vai entender do que eu estou falando. Então, clame pela misericórdia de Deus hoje. Arrependa-se, né, daquilo que você não fez. Arrependa-se das sementes que você plantou de uma forma errada. Porque eu tenho certeza absoluta que hoje é um dia de vivermos algo diferente no Senhor. Então, nesse momento eu te convido a fazer essa reflexão, né? Se existem modelos de obediência que Deus tem colocado diante de você como forma de te ensinar. E um homem e uma mulher que tem Deus, ele olha para as situações e consegue perceber que não é uma questão de vaidade, entendeu? Não é uma situação de alguém que está querendo me ensinar. Não. É simplesmente assim, o próprio Deus, Ele pode estar colocando pessoas perto de você e por meio do comportamento delas, sem que elas queiram te ensinar nada, estão te levando ao constrangimento. Entendeu? Então ore ao Senhor para de repente saber se não é o Senhor que está fazendo isso, alguém perto de você. E que você adote uma postura diferente a partir de hoje. Então, em nome de Jesus. Um outro aspecto é que os recabitas escolheram uma forma de vida que honravam o seu pai Recabe. Nós temos que estabelecer uma ordem de vida que honre o nosso pai. Amém. Não, eu vou falar por você. Hoje vai ser daquele dia de novo que eu vou falar tudo por você. Nós temos que estabelecer uma forma de vida que honre o nosso pai. E se você for lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, a Bíblia diz, honra o teu pai. A Bíblia traz um princípio que homens de Deus, eu quero falar só com os varões aqui agora. Varões, você é a referência de Deus dentro da sua casa. Amém. Eu vou falar por você. Você é a referência de Deus dentro da sua casa. Você é o modelo de paternidade de Deus dentro da sua casa. Se teu filho não consegue te enxergar como pai, se teu filho não vê uma paternidade em você, ele vai ter dificuldade no relacionamento com Deus. Entenda isso. Você entendeu? Como é que alguém, criança, menino, chama Deus de pai sem saber o que é um pai? Só o Espírito Santo pode fazer isso.
Mas você tem a responsabilidade de se apresentar como modelo. Você tem a responsabilidade de ser um modelo para todo esse propósito e planejamento de Deus que Ele colocou na tua vida. Não é o acaso. Ainda que de repente, num relacionamento, tenha surgido a criança de um relacionamento que você não esperava. Ainda que de repente tenha surgido no que a gente chama por acidente. Se hoje essa criança existe na sua vida, é por um motivo. Para que você seja o modelo de apresentar Deus para ela como pai. Eu falo de criança, menino e menina. É isso que você tem que ter como responsabilidade. Ah, mas eu estou cansado. Beleza. Não estou nem aí com isso, querido. Sendo bem sério com você. A responsabilidade é sua. Porque a geração atual, sabe o que ela faz? Ela empurra, ela terceiriza. Top quando arruma um colégio que coloca a criança o dia inteiro para trabalhar. Top, aí você não tem preocupação. Porque tá onde? Está no colégio o dia inteiro para você poder trabalhar. Top isso daí. Top se você bota uma governanta, alguém para cuidar da criança o tempo integral para você chegar em casa que você está cansado, você dormir. Top isso daí. Parabéns, você está perdendo seu filho um percentual pequenininho todos os dias. É isso que está acontecendo. Todos os dias você perde um pouquinho. Todos os dias você perde um pouquinho. Sabe quando você pega areia e amassa dentro d'água? Entendeu? Quando eu fui para Cancún... Nem foi lá na fazendinha, né? O teste. Ei, uma fazendinha. Você pega areia, se amassa dentro d'água. Misericórdia, irmã. Você pega areia, você amassa dentro d'água. Você já fez esse teste? Você amassa fora d'água e você coloca dentro d'água. E ela vai um pouquinho, mas tem um momento que ela para. Você já viu isso? Você amassa, ela para. Dependendo da grossura da areia, lógico. Quando ela para, é só você mexer a mão dentro d'água. Ela começa a sair de novo. Entendeu? São os dias passando com a areia do teu filho na tua mão. Você leve isso hoje para sua casa. Entendeu? Leve isso para sua casa. É um pouquinho todo dia, é imperceptível. É muito imperceptível. Quando você se der conta, você perdeu. Aí para puxar essa corda, quando ela está muito comprida, geralmente ela arrebenta. E ela arrebenta do lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco? Qual é o lado mais fraco? Não, é você. Mas sou eu? É você. Sabe por que é você? Porque quando o filho está vivendo a tragédia, ele experimenta das mazelas. Mas você tem algo a mais que ele não tem, o remorso. Aí isso mata. Isso mata. Aí você passa a ser areia que vai sair um pouquinho todo dia. O remorso. Como eu poderia ter feito? Se eu tivesse agido diferente. Se eu tivesse dado atenção devida. Você entende isso? Não viva isso. Lembra do constrangimento que eu falei mais cedo? Hoje é o dia para você viver algo diferente. Não viva isso. Em nome de Jesus. Então, Êxodo 20, 12 diz assim: honre teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha vida longa sobre a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Isso é a Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso é um princípio. Entendeu? Isso é um princípio. A Bíblia diz que o justo verá o filho dos seus filhos. Isso é um outro princípio. Justificado diante do sangue do Cordeiro. Isso é um justo. Entenda isso. E honrar pai e mãe não é só pedir bênção, né? A gente é bom nisso lá em casa. Bênção, bênção, bênção. Quando a gente vai, bênção. Saiu 10 vezes, são 20 bênçãos. Uma quando sai, outra quando volta. Não é assim? 20 bênçãos. Honrar pai e mãe é estar junto, é ajudar, é meter a mão no bolso também. Sabe? É quando não está esperando meter a mão no bolso, chegar lá e fazer assim: meu irmão, não dá para dar cenzão. Olha esse abacaxi temperado, é 15 conto, mesmo. Se quiser lá na orla, tá valendo. Entenda isso. Isso também é honrar pai e mãe. Isso também é honrar pai e mãe. Amém. Glória a Deus. Eu vou continuar falando amém por você. Romanos, no capítulo 12, né? No verso 2, a Bíblia diz assim: não vos amoldeis ao padrão desse mundo. Essa palavra a gente tem batido aqui de formas reiteradas. Não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente transformada é que experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda isso. Entenda isso. Então, existe um padrão que nós não devemos seguir. Existe um padrão que faz toda a diferença na nossa vida. Para o bem ou para o mal. Para a bênção ou para a maldição.
Existe esse padrão. E se você olha hoje e consegue olhar para a sua vida e perceber que você ainda não vive esse padrão, hoje também é o dia de você se arrepender. Hoje também é o dia de você se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje também é o dia de você fazer reflexões francas sobre esse padrão de vida errado que talvez que você esteja vivendo. Olha, se você for aqui fora, se você for no site da igreja, se você for lá no YouTube, no Instagram, né? Eu aprendi que é o Instagram. Olha aí. Instagram. Você vai perceber que não existe uma lista de qualificações para poder entrar por essa porta. Não existe uma lista de qualificação para entrar por essa porta. Se botarem alguém morto por essa porta, hoje, nós vamos orar em cima dessa pessoa morta. Não existe uma lista de qualificação para quem vai entrar por essa porta. Se adentrar por essa porta, nós vamos orar em cima dessa pessoa, na expectativa real de Deus fazer um milagre, para que ela seja ressuscitada. Por um motivo, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Somente por esse motivo. Esse sempre será. E cada um de nós, vai que é Cristo. Se for Jesus, atende. Eu sempre falo isso. Ideia da sua mãe. Acabei de falar de honrar pai e mãe. Tu vai botar a culpa na senhora que não está nem presente. Pelo amor de Deus. Acabei de dar o exemplo. A pessoa não aprende, né? Amém. Glória a Deus. Mas entenda isso. Esse novo padrão de mente, irmãos, você não vai conseguir sozinho. Esse novo padrão de mente você não vai conseguir só. Você só vai conseguir em Deus. Entendeu? Você só vai conseguir por meio de uma oração franca. Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, até aqui eu tenho falhado, o Senhor está vendo. Me ajuda. No culto de quinta-feira, nós oramos aqui durante o culto. E a única oração que os homens que estavam aqui sabem, a oração que o Senhor me levou a fazer foi: fala, Deus. A gente passou aqui uns 3 minutos, 5 minutos. Fala, Deus. Fala, Senhor. Fala. Essa tem que ser a sua oração lá no secreto. Fala, Deus. Fala. Pudera nós termos o discernimento de poder ver em nós todas as nossas falhas. Pudera nós termos esse discernimento de você olhar para si e falar assim: não, é nisso, isso e isso que eu tenho que trabalhar. Entendeu? É isso daqui que eu tenho. Não. Não funciona assim. Não funciona assim, porque Deus, que é um Deus relacional, Ele colocou pessoas próximas de você para que você possa, o que a gente chama de trocar impressões. Entendeu? E a primeira pessoa para o homem casado é a mulher mesmo. E ter uma antena de captação mesmo. Tem ou não tem? Não me deixa ruim nesse momento, por favor. Tem ou não tem? Pronto. A tua não tem não, Vaso? Tem, pois é. Depois a gente conversa. Entendeu? Tá com medo de falar que tem? Tá esquisito. Mas essa antena de captação nós temos que estar atentos. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir se ver 100%. A pessoa que anda com você vai poder ver em você algo que muitas vezes você não identifica. E se você atentar para isso, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Entendeu? Vai fazer toda a diferença. É por isso que a gente ora para que o Espírito Santo traga à luz. Você que quer crescer em Deus, é uma oração de coragem. É uma oração que tem que ter coragem. Mas você que quer crescer em Deus, você tem que fazer essa oração de coragem. Senhor, traz à luz aquilo que está em oculto na minha vida. É uma oração de coragem. Coragem. Traz à luz aquilo que está em oculto na minha vida. Senhor, quais são as áreas da minha vida que não deixei com que o Senhor transforme? É uma oração de coragem. Coragem. Ele vai revelar. Ele vai trazer à luz. E trazer à luz nem sempre é assim. Um sonho. Ô filho, amado, você está errando nisso, coisa rica. Te arrepende, essa oportunidade. Não. Trazer à luz às vezes pode ser um escândalo. É por isso que eu falo, é uma oração de coragem. Você tem que ser franco consigo mesmo. Mas tem uma pessoa que está do teu lado. Essa pessoa ela pode te alertar. E já fui alertado em algumas situações na minha vida e não ouvi. E não foi bom o resultado. Aí depois eu comecei a ouvir. Porque louvado seja aquele que aprende com os erros. Louvado seja aquele que aprende. O sábio, ele não precisa errar para aprender.
A palavra está aí para instrução, né? Pessoas podem te informar, o sábio não precisa. Mas às vezes alguns de nós passamos por alguns erros até entender, ter maturidade para entender que é um sinal de alerta dentro da sua casa. Ah, mas sempre é 100%? Não, não é 100%, mas dê atenção para isso. Ouça, veja realmente se faz sentido. Tem coisas que podem não fazer sentido, mas lá dentro de casa tem um bocado que faz. Eu estou atento para isso. Amém? Outro aspecto é o posicionamento. Nota que o profeta Jeremias fala que ele colocou as taças cheias de vinho, chamou lá para o templo, né? E colocou as taças com vinho e ofereceu aos recabitas. E falou, né? Pediu para que eles bebessem desse vinho. E eles se posicionaram por um motivo. Qual foi o grande motivo que eles escolheram não beber daquele vinho? Por quê? Obediência. Esse foi o motivo. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, ordenou que não bebêssemos vinho. Esse foi o posicionamento deles. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou meu coração em algo que eu quero compartilhar contigo agora. Eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam quem eles eram. Então, via de regra, você vai passar por situações que você não vai ser um filho obediente a Deus quando você não souber quem você é. Isso fala muito sobre identidade. Você sabe quem você é em Deus hoje? Você sabe quem você é em Deus hoje? Eles tinham uma identidade formada. Eles foram firmes em dizer que não. E onde é que você vê que eles eram firmes? Porque não foi só para quem recebeu a ordem direta, foram para gerações futuras também. Ele fala, nosso pai, nossas mulheres, nossos filhos não bebem vinho. Ou seja, foi algo replicado. Então, eles sabiam, eles tinham uma identidade, eles eram os recabitas. Então, quem você é no reino hoje, você só vai conseguir se posicionar quando você souber quem você realmente é. Vamos utilizar o maior modelo da história de quem sabia quem era? Jesus. Jesus sabia quem era? Sabia. Jesus se posicionou? Cara, olha, lê a Bíblia, todo o Novo Testamento, lê as cartas, todo. Quando foi que Jesus foi questionado e não se posicionou? Nenhuma vez, meu. E ele respondeu a perguntas muito difíceis. E essa identidade dele saber quem é, ele passou para quem? Para os discípulos. Ele passou essa identidade a ponto daqueles homens estarem dispostos a morrer por aquela verdade. Foi isso que os discípulos viveram. Vamos deixar nesse momento Judas de lado, que cumpriu uma outra etapa. Entendeu? Mas depois se levantou Matias também. Então essa identidade de Cristo, ele conseguiu passar a todos os seus discípulos. Essa identidade foi replicada pelos discípulos até hoje para cada um de nós. Você tá acompanhando? Então, se você não souber, quando é que você vai se posicionar? Quando você souber quem você é. Você só vai se posicionar quando você souber quem você é. Essa semana eu estava no trabalho e nós trabalhamos junto de uma outra área. E uma pessoa da outra área, eu escutei todo mundo rindo e se dirigiu até a minha mesa. Era já meio que pro final do expediente. Aí ele falou assim, pai, deixa eu falar. O gaúcho, não sei o que, começou a falar sobre gaúcho, né? Eu falei, não, peraí, rapidinho. Cara, isso é piada. Eu pensei que podia ser algo sério do trabalho. Eu falei, isso é piada. Aí ele falou meio sério, né? Tava falando, olha, porque um gaúcho, não sei o que. Eu falei, não, peraí, que eu escutei que eles tinham rido. Isso é piada. Ele falou, não, mas é piada indecente. Ele falou, Eu falei, então eu não quero saber mesmo. Entendeu? Obrigado, mas não quero saber. Eu sei quem eu sou mesmo. Eu não tô com... Meu ouvido não é pinico para estar recebendo dejeto de lugar nenhum. É o lance do posicionamento. Se me respeitar, eu respeito todo mundo, por que não vou me respeitar? Entendeu? Eu não sou obrigado a passar por determinados constrangimentos, porque para mim vai ser constrangedor. Quando alguém fala em decência perto de mim, eu me constranjo. Se eu ouvir alguma coisa relacionada à imoralidade, eu me constranjo. Aí eu vou passar por constrangimento para poder agradar as pessoas, é isso? Não, meu irmão. Você tem que se posicionar. Você vai escutar bobagem, você vai ver bobagem, porque você quer agradar os outros, é isso. É isso. Em Atos, foi a primeira vez que os homens e mulheres, discípulos de Jesus, discípulos dos apóstolos, foram chamados de cristãos.
Pequenos Cristos. Aí quando você tiver dúvida, você fala assim, não, peraí, vamos lá. Eu não vou tirar Jesus agora da jogada, tá? Jesus está de lado. Mas imagina você naquela reunião em Atos. E vamos supor que na época tinha um WhatsApp. Entendeu? E você vai e fala para ele, você teria coragem de pegar e jogar numa roda assim, seu telefone celular hoje, falar assim, olha, se quiser falar com alguém, pode ligar no meu WhatsApp aí, no meu telefone. Você teria coragem de fazer isso? É incrível porque ontem a gente estava em casa e à noite a Carla queria ver um filme, né? E o telefone dela, não sei onde estava para variar, né? Fica para vibrar todo o tempo. Louvado seja Deus por isso. E pelo menos não toca no cu. Entendeu? Mas não sabia onde estava o telefone tudinho e eu dei meu telefone para ela botar o filme lá, que ia replicar na televisão. Entendeu? E eu dei meu telefone e fui para a sala. Né? Eu gosto de Fórmula 1, foi mais ou menos quase na hora de ver a Fórmula 1. E quando eu fui para a sala, eu sentei na sala e me veio aquele negócio, né? Meu telefone estava no quarto. E eu fui agradecer a Deus, sabe? Eu não tenho nenhuma preocupação. Minha mulher vai ver meu telefone. Entendeu? Minha filha pega, meu filho pega, ele sabe disso daí. Pega às vezes que some e descarrega. Aí eu dou o ralho, né? Eu falo, não pode. Aí você me quebra, então agora tem que colocar para carregar. Mas tem uma reflexão simples para a sua vida. Você tem preocupação quando você pega o teu telefone e coloca na mão da tua esposa e a mulher na mão do marido? Você tem preocupação quando você disponibiliza o seu telefone para os seus filhos? Porque hoje eu falo para você, o que os meus olhos veem num aparelho celular é permitido que os meus filhos vejam. Você entendeu o que eu estou falando? Ficou claro? Ficou claro para você? Então eu não tenho o esconderijo do telefone no arquivo do bloco de não sei o que e tal, de senha. Você entendeu? Então essa é uma reflexão que você tem que fazer. Se você é um homem posicionado, se você é uma mulher posicionada, oh meu Deus, me ajuda, Senhor. Me perdoe, mas tem grupos da minha família que eu não participo, porque já teve bobagem, eu tive que sair. Falo isso com constrangimento no coração, mas eu creio que é algo do Senhor. Eu tive que sair, entendeu? Porque tinha vez ou outra alguém jogava uma bobagem que não bate com o que eu acredito. Isso é posicionamento. E hoje eu estou aqui meu irmão, minha cunhada, minha mãe está bem aqui. Eu amo, eles sabem, dou a vida por eles. Mas eu já saí. Querem que me mude. Você entende isso? Isso é uma identidade que Deus tem que trazer na vida de cada um de nós. Irmãos, pela fé chegará o grande dia, cara. Entendeu? Todos nós vamos estar diante de Cristo, com aqueles olhos de fogo te olhando, e vai olhar o mais íntimo e profundo da tua alma. E nesse dia não vai adiantar, cara. Já foi. Nesse dia não vai adiantar. Entendeu? Não vai adiantar mais pedir perdão naquele momento. Não vai adiantar. Porque a Bíblia é clara nesse sentido. Todos nós vamos chegar diante de Deus. Eu já falei isso várias vezes. A diferença é que nós vamos encontrar um pai ou um juiz. Eu já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes. Uma pessoa posicionada naquilo que Deus faz vai encontrar um pai. Entendeu? Todos nós vamos encontrar um pai. E eu acredito nisso. Entendeu? Entenda isso, por favor. É um chamado quase que desesperado, muitas vezes, para cada um de nós de se arrepender do que nós temos feito de errado. Entenda isso, você tem que entender isso. Para nós nos arrependermos e voltarmos para um caminho de bênção. É bênção em casa, é bênção para os filhos, bênção para os netos que a gente nem conhece. Entendeu? A gente nem conhece. Qual a idade do Joshua? 3 anos? 2 anos? 2 e 10. A gente é tão, às vezes, tão não intencional. O Jorginho tem 2, né? O Jorginho tem 2. Será que hoje vocês já oram pelos netos? Você entendeu? O Jorginho tem 2 anos, cara. Ele vai casar daqui a quanto tempo? A gente não sabe. Mas eu sei que a vovó um dia desse de conversar. A vovó tá com o coração, não tá, vovó? Falei, tá longe agora, né, vovó? Mas só para você entender,
o quanto que nós temos que ser intencionais, o quanto que nós temos que orar pelas gerações futuras, o quanto que a gente aprende com os recabitas que a ordem dada pelo seu ancestral é seguida por ele nas gerações seguintes. Entenda isso. A gente tem um exemplo sobre posicionamento. Lá em 1 Samuel capítulo 15, a gente vê a história de Saul, né? Quando o povo de Deus sai do Egito, os amalequitas vão para enfrentar o povo de Deus. Eles têm que desviar o caminho. Por conta disso, no reinado de Saul, Deus levanta Saul para guerrear contra os amalequitas. E ele fala que ele tem que destruir tudo, bois, jumentos, cabelos, homens, mulheres, destruir tudo, como consagração a Deus. E Saul, rei de Israel, ele não sabia quem ele era. E o que é que ele faz? Ele não mata o rei, ele traz o rei Agag, entendeu? E o melhor dos bois, o melhor dos carneiros, os mais gordos, ele também traz junto. Ou seja, ele descumpre aquilo que Deus fez. Por que ele descumpriu? Medo dos soldados. A Bíblia deixa claro em relação a isso. Mas ele mente. Ele fala que ele trouxe para dar em holocausto para Deus. Por que ele mente e por que ele teve medo dos soldados? Uma pergunta simples. Por que ele mente e por que ele teve medo dos soldados? Ele não sabia quem ele era. Entendeu? Saul queria somente a coroa. Deus, naquele momento, levanta um rei para Israel. Quem ele levanta? Davi, que é chamado o homem segundo o coração de Deus. É isso que você tem que entender. Ou seja, se você não for posicionado, quando chegar um momento difícil, quando chegar um momento de crise, você vai sucumbir, você vai ceder, se você não souber quem você é em Deus. Então se posicione hoje. Hoje é um dia para você tomar uma decisão diferente também nesse lugar. E para finalizar, é para Deus, é para ti, Senhor. A consequência, aí aquilo que eu falei no início, a consequência da obediência e a consequência da desobediência. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não se deixe enganar. Você pode enganar todo mundo aqui dentro. Eu posso estar enganando você enquanto estou pregando essa mensagem para você. Mas de Deus não se zomba, de Deus não se engana. Deus, Ele estabeleceu um padrão para cada um de nós. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, a Bíblia diz, todo o resto vos será acrescentado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é estar atento para as coisas que são dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é você estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dentro de uma igreja. Isso não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é você ter responsabilidade com a sua casa, é você ter responsabilidade com seus filhos, é você ter responsabilidade no relacionamento com Deus, é você ter responsabilidade no relacionamento com os irmãos, é você saber honrar pai e mãe, é você apresentar uma paternidade para os seus filhos, que é o primeiro reflexo de uma paternidade de Deus. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Tudo isso é buscar Deus em primeiro lugar. Isso você deve entender também. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Aí, quando a gente fala sobre esse padrão de buscar Deus em primeiro lugar, eu quero que você vá lá no versículo 17 dessa palavra que nós vemos de Jeremias. Versículo 17. Jeremias capítulo 35, 17. Porque quando a gente fala sobre a consequência da obediência e da desobediência, eu quero ver com você qual é a consequência para o reino de Judá, que é o reino que está às vésperas de ser invadido pelo rei Nabucodonosor. Consequência da desobediência e da obediência. Você achou? Diz assim o verso 17. A consequência, nós vamos ler agora, é a consequência para Judá. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Uau!
Quem é que queria estar vivendo em Judá essa época mesmo? Quem queria estar vivendo em Judá essa época? Então não faça da sua casa essa Judá dessa época. Essa é a consequência. Não faça da sua casa a Judá dessa época. Não seja desobediente. Amém? Aí vamos ver as recompensas. Vamos ver a consequência da obediência para os recabitas. Só para você entender. Foi Deus que mandou os recabitas não beberem vinho, não fazerem tendas, não semearem. Foi Deus que mandou? Não. Então vamos ver a consequência da obediência para os recabitas. Está lá no verso 18. Diz assim, ó. Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab, vosso pai, ordenou. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, aí vem a bênção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Você entendeu? Ele falou assim, jamais faltará Jonadab, filho de Recabe, um filho que não seja próspero e rico. Foi isso que ele disse? Não. Jamais faltará habitação para Jonadab. Foi isso que ele disse? Ele falou que eles iam deixar de morar em tenda. Ele falou que eles iam deixar de semear, que eles iam semear, que iam ter que participar de colheita. Ele falou isso? Não. Ele falou assim, jamais faltará um filho, ou seja, da descendência inteira daquele povo, daquela geração, um descendente que me sirva. A gente vai lá para Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Esse povo experimentou o todo do acréscimo de Deus. Você entendeu isso? Essa é a consequência para cada um de nós aqui nesse lugar. Quando você escolhe tomar decisões que estão debaixo da destra poderosa de Deus, você vai viver coisas diferentes. Não é uma promessa de riqueza, não é uma promessa que não vai ter falha, não é uma promessa que não vai ter agonia, que não vai ter enfermidade. A promessa não tem nada a ver com isso. Mas diz que nunca mais, sempre vai ter pessoas que o sirvam. Então essa tem que ser a nossa oração hoje aqui nesse lugar. Que da sua casa, você, a partir de você, a partir da sua casa, nunca mais vai faltar alguém que sirva a Deus. Amém? Então vamos ficar de pé. Quero orar com você. Todos nós, sem exceção. E quando eu falo nós, vocês entenderam que eu estou no mesmo bolo, entenderam? Sim? Amém? Todos nós, eu e todos nós, todos nós vamos errar, irmãos. Entendeu? Todos nós vamos errar. Não tem exceção, todos nós vamos errar. Davi, que é o homem chamado segundo o coração de Deus, isso que ele chama é a palavra de Deus, Davi errou. Entendeu? Davi também errou. Mas o que é que fez com que Davi errou um bocado, né? A gente pode olhar para a palavra de Deus, tem uma pisada de bola dele feia. Entendeu? Assassinato, né? Adultério. Eu vou dizer assim, para ele, para aquela época, foi errado porque ela era casada. Entendeu? Ele pegou uma mulher que não era dele, por isso que foi considerado adultério. Mas ele matou, meu irmão, o Urias. Entendeu? Ele mandou o cara ir para a guerra, não sei se vocês conhecem a história, mas a forma com que ele teve de assassinar o marido de Batseba, para que ficasse com ele, ele era um dos valentes de Davi, não sei se você sabia disso também, ele era um dos 30 valentes de Davi, ou seja, era um homem que, Davi não era assim, não tinha relacionamento nenhum, gostou da mulher do cara e fez com que o cara morresse. Não. Tinha muito relacionamento com Davi, já tinha participado de batalhas e guerra com ele, estava disposto a morrer pela vida de Davi. Esse foi o cara que ele mandou assassinar. Então ele manda para a batalha, aí ele fala para o general de guerra e fala assim, olha, vai todo mundo para a batalha, manda avançar. Quando mandar avançar, só não avisa ele. Manda o exército retroagir, ele vai ficar sozinho e vai morrer. Foi dessa forma. Esse Davi é o homem que a Bíblia chama e que Deus chamou o homem segundo o coração de Deus. Então é para que você entenda que, mas eu falhei agora. Não. Onde é que está a grande chave do relacionamento de Davi com Deus? Está numa chave. Você não consegue perceber que ele erra 2 vezes pelo mesmo erro. Entendeu? Você não consegue perceber que ele é um homem que erra de formas reiteradas no mesmo erro. Ou seja, ele erra, se arrepende e não faz mais. Essa é a grande diferença de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus.
Então hoje eu quero falar com os homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu te convido a você fechar seus olhos nesse momento. Nós falamos hoje sobre relacionamento. Nós falamos hoje sobre posicionamento. Nós falamos hoje sobre você saber quem você é em Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. No momento de crise, nos momentos contrários, o que vai fazer diferença é você saber quem você é. Isso vai fazer toda a diferença. E quando a gente fala se posicionar em Deus, há uma forma de se posicionar em Deus. Essa forma chama-se Jesus, que veio morrer pela nossa, eu me coloco de novo no meio, pela nossa vida. Está em Deus aquele que entende que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Isso está no relacionamento com Deus. Eu quero te dar oportunidade nesse momento. Se você de repente até hoje não tomou essa decisão, que esse seja o momento onde vai fazer a diferença de toda a tua vida, a diferença da tua casa, a diferença de uma geração que pode surgir a partir de você. A partir de Jonadab, a Bíblia nos aponta que surge uma geração de homens e mulheres obedientes. Uma geração de homens e mulheres que mais tarde será abençoada pelo próprio Deus, porque escolheu ser obediente. Então você pode ser o homem ou a mulher que a partir da sua geração vai surgir uma geração de homens e mulheres obedientes, porque você escolheu tomar uma decisão e se posicionar. E eu quero fazer um convite para você. Se de repente até hoje você ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a dar um passo aqui na frente, que eu quero orar com você.